Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Então vamos adorar o Senhor com louvor bem conhecido da igreja. Vamos ver se os músicos conhecem também, né? Glória a Deus. Ao único que é digno de receber. Amém? Mi maior. Glória a Deus. A igreja conhece? Se tiver, não combinamos com os meninos, né, para colocar lá, né? Mas nós estamos num momento de louvor, de adoração ao Senhor. Amém? Se você que conhece, cante, irmãos. Nós aprendemos aqui numa das terças-feiras, não me lembro se foi na anterior ou em outra, que a adoração é um serviço. É um serviço. Por isso a importância da igreja participar nos cultos de ensino. Porque nós temos aprendido coisas muito lindas aqui, né, da parte de Deus. Então a adoração é um serviço. Nós aprendemos também que na igreja não existe voluntariado. Tudo o que a gente faz não é por voluntariado, é por serviço. E porque somos servos, então nós servimos ao Senhor. Quem é o Senhor? É o Mestre. Então nós servimos ao Senhor. Tudo que a gente faz por servir ao Senhor, porque nós somos escravos de Cristo Jesus. E a gente está, como Paulo disse, sou escravo de Cristo Jesus, escravo. Então nós servimos a Jesus de todo o nosso coração. Então você veio nessa noite para servir a Ele. Você está diante de uma mesa preparada, de uma mesa farta. Mas se você se assentar à mesa e não se alimentar, você vai para casa com fome. Então faz o que nesta noite? Se alimente dessa mesa. Se alimente, tem uma mesa preparada para você nesta noite. Então serve a Deus, adore, glorifique, exalte ao Senhor. Diga a Ele que Ele é bom, maravilhoso. E vamos cantar neste momento, toda a igreja junto. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Me ajuda aí, Natanael. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos cantar novamente, toda a igreja, ao único que é digno de receber a honra. Toda a igreja junto, adorando. Fique à vontade para adorar nesta noite. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Vamos coroar ao Senhor Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, oramos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nós. Vamos coroar de novo, novamente, toda a igreja. Vamos dizer bem forte, igreja. Oh, glória a Deus! A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! 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 Glória a Deus! Ramandarabashandarai. Glória a Deus. Irmão, enquanto você adora a Deus, entra com providência. Louvamos ao Senhor, vamos prestar um culto a Deus. Talvez você veio cansado, talvez você passou um fim de semana cheio de trabalho, cansativo, mas aqui é o lugar para você ser renovado. O lugar de ser renovado. Glória a Deus, aleluia. Mas Ré maior, filho, Ré maior.
Glória a Deus. Digno de glória. Vamos adorar. Está tão gostoso, irmão. Há algo de Deus nessa noite. Adore. Você precisa cantar ao Senhor, dizer: Senhor, eu te presto um louvor porque o Senhor salvou a minha vida, me trouxe até aqui, eu estou na tua presença. É o domingo do Senhor, eu estou aqui para adorar o Senhor. Pegou? Digno de glórias e honras. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória. E o que, igreja? E honra. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Por quê? Porque grande és tu. O que ele faz? Maravilhas fazes tu. Adora, igreja. A ti não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Ele é digno de glória. Recebe nesta noite. Enquanto você adora, vai recebendo a graça. Enquanto você louva, há uma graça derramada sobre você. Exaltar, digno de glória. Tu és digno, Senhor. Tu mereces toda a honra e toda a glória. Aleluia. Nossas mãos para o teu nome exaltar, Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto a igreja manda a glória para cima, Deus já prepara as bênçãos para derramar. Enquanto a igreja glorifica, os céus se abrem sobre esta igreja, sobre a sua casa, a sua família. Algo de Deus tem preparado, há uma mesa de Deus preparado para você. Mas a igreja precisa estar em comunhão com os céus, comunhão com Deus. Aleluia. Pode dar liberdade ao Espírito Santo nesta noite. Aleluia, dê liberdade a Ele. Se você sentir vontade de chorar, chore. Sentir vontade de falar língua estranha, fale. A Bíblia diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. Se você, nesta noite, sentir algo especial de Deus curando, você receba. Se você sentir um toque de Deus especial na sua vida, é Deus tocando em você. E amanhã você vai ver o resultado. Na semana você vai ver o resultado. Então aproveite, porque é pouco tempo que nós passamos aqui. Em breve já termina o culto. E o culto não pode terminar, termina a reunião, mas o culto tem que continuar. Enquanto vamos para casa, enquanto vamos dormir, enquanto vamos trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos à palavra de Deus, irmãos. Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10, versículos. Eu vou resumir aqui, porque eu já usei um pouco aqui do tempo, mas nós precisamos estar envolvidos com esta glória de Deus que é tão lindo. Nós vamos ler um versículo apenas, para nós podermos ministrar segundo Jesus e a graça do Senhor Jesus, segundo a graça que Ele nos der. Versículo 34, somente, para nós remirmos o tempo. Lucas, Evangelho, capítulo de número 10, versículo de número 34, somente. E aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
Glória a Deus. Diga comigo: azeite e vinho. Vamos sublinhar essas duas palavras, esses dois elementos do texto: azeite e vinho. O tema da mensagem nesta noite é dois elementos que são imprescindíveis na vida do ser humano, porque precisamos. Diga comigo: dois elementos imprescindíveis na vida do ser humano. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e sente, diga para ele: Deus tem uma palavra para o teu coração. Diga para ele, se você é esposa, o filho que está do lado, é o esposo, é o irmão, é a irmã, diga para ele: Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Glória a Deus. Meus amados irmãos, os irmãos sublinharam na mente dois elementos que são imprescindíveis na vida do ser humano em relação às questões espirituais, em relação às coisas espirituais: o vinho e o azeite. Glória a Deus. Mas a história que nós lemos, ou o texto que nós lemos, no versículo 34, tem uma história que nós chamamos de contexto, que é aquilo que vem antes ou depois do texto, é chamado de contexto. Essa história tem uma narrativa de Jesus, é uma história de Cristo Jesus, que ele conta, e nós chamamos isso de parábola. Parábola, e é conhecida de todos os leitores da Bíblia, e quem ainda não leu pode ler ao chegar em sua casa, aqueles que estão em casa assistindo, cultuando também, porque quem está em casa está cultuando também, os mais de longe, né? Os da cidade, a gente preferivelmente é importante que venham ao templo, né? Mas se não podem, aqueles que estão longe assistem e podem então lá, quem sabe, abrir a sua Bíblia e ler todo o texto. Vamos ver que está escrito a parábola do bom samaritano. Jesus conta uma parábola com este tema, a parábola do bom samaritano. Com que é a parábola? A parábola de Jesus, ele começa a contar e Jesus está falando para as multidões, Jesus está falando para pessoas de diferentes classes sociais e também de diferentes pensamentos religiosos, porque havia no tempo de Jesus pelo menos 7 grupos religiosos que estavam e tinham comunidades ali: fariseus, sabeus e outros tantos, zelotes e por aí vai. Mas a pior de todas, ou o pior de todos os grupos religiosos, que notadamente eles perseguiam Jesus, era chamado de fariseus. E os fariseus, eles complicavam muito todas as coisas. E Jesus, então, tinha muitos ouvintes fariseus. Sempre Jesus tinha ouvintes fariseus. E não por poucas vezes, quase sempre, mestres, pessoas entendidas, conhecedores da lei, que questionavam Jesus, porque procuravam nas palavras de Jesus alguma coisa errada para poder acusar Jesus, para poder incriminá-lo, porque Jesus pregava uma palavra que não lhes agradava. E eles procuravam nas mensagens, nas pregações de Jesus, algo que não lhes agradava, ou que fora errado, ou que fora fora do contexto da lei, para poder incriminar Jesus. Só que nunca encontraram, porque Jesus nunca errou nas suas palavras, aleluia. Jesus nunca errou em suas pregações. Assim como a palavra de Deus também não tem erro, não contém erros, não estou falando de erros ortográficos, mas de erros bíblicos da doutrina da palavra. Assim foi as mensagens de Cristo, porque são elas que nós pregamos. São mensagens que Jesus pregou primeiro do que nós. Agora nós estamos pregando de novo as mensagens que ele já pregou há 2000 anos atrás, quando essa mensagem foi pregada.
A parábola do bom samaritano. E Jesus começa a dizer assim: levantou-se um doutor da lei, aí começa no versículo 25, começou-se a levantar um doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber como herdar a vida eterna. E Jesus então começa a dizer: está escrito na lei. A lei era o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, os 5 livros da lei, que era a lei. Tinha os escritos, mas a lei, ela estava ali, eles conheciam a lei. E Jesus disse: olha, está escrito na lei. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, porque ele conhecia a lei, eles eram conhecedores da palavra, eles não eram praticantes, como tem muita gente que conhece, mas não pratica, é conhecedor da palavra, e o efeito é pouco, porque não basta conhecermos a palavra, precisamos crer e praticar a palavra do Senhor. Mas eles conheciam bem a palavra, como bons religiosos conheciam e eram doutores da lei. E eles responderam, porque eles fizeram um questionamento para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aleluia, esta foi a pergunta. E Jesus disse: o que está escrito na lei, como lês? E ele começou a responder, Jesus, dizendo: olha, amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: ótimo, ok, falou bem, respondeu correto, respondeu certo. Mas, porém, querendo justificar-se a si mesmo, Jesus disse: e quem é o meu próximo? Ele falou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a respondê-lo, descrevendo a parábola do bom samaritano. E é por isso que Jesus começa dizendo: olha, descia o homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, pois Jesus: vai e faz a mesma maneira. Queridos e amados irmãos, essa pregação de Jesus é uma pregação muito profunda, porque aqui se conhece como a parábola do amor, a parábola da misericórdia. Quando este homem, ele reconhece, ele sabe que Jesus está fazendo uma parábola, comparando os 3 homens que representavam 3 coisas importantes. Jesus falou primeiramente, começou a contar, descia um homem, uma palavra de Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e foi assaltado, ele foi alcançado pelos ladrões, que os roubaram, mas não só roubaram, tiraram tudo o que ele tinha, mas não só tiraram tudo o que ele tinha, machucaram ele, deixaram ele meio morto, ou seja, ele ficou mais de 50% morto, meio morto, estava com a metade comprometida,
mexida, e ele ficou jogado no chão, ferido, machucado, perdeu tudo, foi roubado. E Jesus começa a contar: este homem descia de Jerusalém para Jericó e foi alcançado. A palavra Jerusalém significa visão de paz, visão de paz. Jesus começa a pregar para eles uma mensagem dizendo: olha, o homem estava numa cidade que era chamada visão de paz, era um lugar de paz, era um lugar alto, lugar de paz. Jerusalém está no alto, e Jesus estava dizendo: ele descia para Jericó, ele saiu do lugar de paz, da visão de paz, ele andou descendo a Jericó, um declive de quase 800 metros, descendo abaixo do nível do mar, começa a descer e vai a Jericó. E a Bíblia Sagrada diz 250 metros abaixo do nível do mar. Ele desce da cidade de paz e vai descendo. Jesus está pregando para eles dizendo: olha, o homem estava no lugar de paz, mas decidiu sair do lugar de paz, decidiu sair do lugar da visão de paz e começa a descer para Jericó. Quando Jesus começa a pregar isso, que o homem sai do lugar de paz, ele está dizendo: o homem decidiu abandonar o lugar de paz e desceu para um outro lugar chamado Jericó. Decidiu sair do lugar de paz. Desce para Jericó, uma descida íngreme que pega uma região deserta, e é uma região, um caminho que a gente conhece como atalho, perigoso, cheio de ladrões, porque a estrada era ruim, o caminho era ruim. Então as pessoas tinham que passar calmamente, não podiam correr, tinham que andar devagar, era um lugar difícil, e os ladrões se aproveitavam disso para assaltar as pessoas. Vejam que Jesus está contando a parábola, mas Jesus está pregando. Então pense nessa mensagem no sentido espiritual, e vai entendendo o que o Senhor vai mostrando nessa passagem. O homem decidiu sair do lugar de paz, decidiu tomar um caminho perigoso, decidiu tomar um caminho íngreme, descendo e enfrentar os perigos do caminho por si só. Enfrentou os ladrões, foi roubado, foi machucado, e ele começa a descer. Nós temos aqui uma caminhada do homem. Jesus está fazendo aqui contando uma história, tentando mostrar para os fariseus, para aquele doutor da lei, para todos os ouvintes, a história da humanidade. Jesus está querendo contar aqui a história da humanidade, dizendo: olha, Deus Pai fez o jardim do Éden, colocou no jardim do Éden Adão, depois fez Eva e deixou eles no jardim do Éden para cuidar, num lugar de paz, um lugar abençoado. Mas eles decidiram descer, decidiram pecar, decidiram tomar do fruto proibido, desobedecendo a lei de Deus, e começaram a descer uma caminhada. E Jesus começa a dizer: olha, o homem desde Adão e Eva começou a descer. Quando fala de descer, Jesus está dizendo: o homem decidiu sair do lugar de paz e decidiu tomar um caminho perigoso, decidiu seguir o seu caminho, decidiu tomar um caminho difícil, um caminho cheio de perigos. Mas Jesus estava querendo dizer: o pecado faz isso com o homem, faz ele sair da presença de paz de Deus e descer. Quando fala de descer, está falando de declínio. Ele começou a declinar. Jesus está contando a história da humanidade, e Jesus começa a dizer: este homem decide descer para Jericó, decide
por si só. E a Bíblia Sagrada diz que ele começa a descer, começa a peregrinar em direção a Jericó, em direção à cidade de Jericó. Essa jornada, que foi uma jornada espiritual, passa por momentos difíceis. Jesus está dizendo: olha, a humanidade passou por momentos difíceis, passou por momentos de agressões. Essa humanidade passou por momentos muito terríveis na história da humanidade. E Jesus começa a contar a parábola. Mas depois dele também vinha passando um homem chamado sacerdote. Ele também estava descendo. A Bíblia Sagrada diz, no próprio texto que nós lemos, nos versículos anteriores, que Jesus disse também, versículo 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E esse sacerdote, a Bíblia diz que ele viu, Jesus dizendo, ele viu o homem caído, ele viu o homem machucado, ele viu o homem sangrando, ele viu o homem agonizando, mas não se aproximou dele. Ele se afastou, fez uma volta e não se aproximou desse homem. Jesus está contando a parábola. Essa parábola é muito interessante. Jesus está falando, o sacerdote que devia parar, que devia, lógico, pela lei ele não podia chegar a uma pessoa moribunda, a uma pessoa ferida. Por isso que Jesus está trazendo para eles a verdadeira revelação do Evangelho, a verdadeira revelação do amor de Deus. Jesus está dizendo, o sacerdote, que significa religião, passou de largo. Aí Jesus está contando, olha, ao longo da história da humanidade, a religião não foi suficiente para resolver o problema dos homens. Jesus está dizendo, ao longo da história da humanidade, a religião não foi suficiente para solucionar os problemas, para curar as feridas da alma, para restaurar o homem perdido, que foi salteado, foi despojado e foi machucado. A religião não pôde, não conseguiu resolver, não conseguiu restaurar o homem que estava caído, quase morrendo. Jesus está dizendo para eles, olha, a religião não pôde e não pode salvar, a religião não pôde e não pode transformar, a religião não pôde e não poderá jamais mudar a sorte de uma pessoa. É isso que Jesus está pregando para eles, dizendo, o sacerdote passou de largo, representando a religião. O que ele estava preocupado, queridos? O sacerdote estava preocupado com os seus ritos, a sua elevação espiritual. Passou de largo, caminho pelo lado oposto. O homem da religião viu o homem, mas não fez nada, caminhou pelo outro lado. Casualmente ele descia, casualmente, porque não estava no mundo buscando desvaído, ele tinha que estar como sua função, servindo, mas não pôde, não estava, passou de largo. E a Bíblia diz que Jesus vai pregando para aqueles homens e vai dizendo, a religião não conseguiu resolver os problemas. E aí Jesus diz, mas também depois dele vinha um levita, que também este levita, da mesma forma, o versículo de número 33, versículo de número, vamos ver aqui o texto da Bíblia Sagrada, aonde a Bíblia diz, o sacerdote passou de largo, e também o levita. A partir do versículo 30, Jesus começa a fazer esta abordagem. O versículo 32, Jesus disse, da mesma forma, também o levita, ele passou de largo, não chegou, não se aproximou. E você diz, pastor, o que o levita significa? O levita significa ciência, significa a parte da ciência, porque o trabalho do levita era esse. O levita, quem era o levita? Era da tribo de Levi, que era
encarregado de cuidar do templo e guardar a lei. A ciência na antiguidade não era independente da religião do modo que não é hoje. E os levitas, eles tinham essa função. Ele fazia um trabalho contraposto do sacerdote. Ele tinha o conhecimento, o doutor da lei tinha o conhecimento. O levita fazia um trabalho de cuidado, um trabalho diário no templo, fazia um trabalho para com as pessoas diariamente na igreja, representava o conhecimento e a ciência. Mas Jesus disse que ele também passou de largo, ele também passou de longe, não chegou. Ambos eles estão mais interessados em outras coisas do que naquelas feridas. A ciência, a religião não estão preocupadas com isso. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava apresentando um evangelho puro, um evangelho de amor, um evangelho de comprometimento, um evangelho de salvação, de restauração, e usou essa parábola para que eles pudessem entender isso. Quantos estão compreendendo a palavra do Senhor nesta noite? Diga amém. Glória a Deus. Come mais um pouquinho, vamos comer mais um pouquinho essa palavra, amém? Vamos mais um pouquinho. Diz a Bíblia Sagrada, e Jesus diz: mas também passou a ciência, passou a religião, não resolveram. O conhecimento não adianta nada. Eu conheci algumas pessoas que tentaram, através do conhecimento, conhecer Deus nas ciências, mas não puderam. Buscaram em todas as ciências da terra, mas não puderam conhecer Deus, porque Deus se conhece pela sua palavra. A ciência, o agnosticismo, seja o que for, a busca das coisas ocultas, o conhecimento humano não adianta, porque Deus se revela através da palavra espiritualmente em Jesus Cristo. Quer conhecer Deus, quer conhecer Jesus, quer conhecer o Evangelho, está aqui o manual, está aqui o manual. Glória a Deus. Aqui Deus se revela ao homem, aqui Deus se revela à humanidade. A ciência e a religião não adiantou. E eu não vou fazer aqui as abordagens da história, mas se nós fosse ver numa linha na história, a linha da história, nós poderíamos ver que em todos os tempos, nem a religião, nem o conhecimento levou o homem, tanto que os cientistas, os maiores cientistas que já houve na terra, a maioria deles estudaram a Bíblia, tentaram conhecer a Bíblia para tentar conhecer Deus, mas não conseguiram conhecer Deus, mesmo sabendo, lendo e vendo, mas não conseguiram entender Deus. Assim como Charles Darwin, que também foi um deles, o pai da evolução, que criou essa teoria da evolução. No final da sua vida, ele escreve que estava arrependido daquela tese que ele criou, que não foi nem uma ciência confirmada, foi apenas uma teoria, mas não foi confirmada. O povo pegou aquilo e fez daquilo uma ciência. Ele se arrependeu até daquilo que fez, porque ele leu a Bíblia, conheceu, mas não pôde conhecer Deus, porque a ciência, o conhecimento humano, a religião não aproxima o homem de Deus, mas o Evangelho, a palavra, leva o homem para perto de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus. É por isso que enquanto nós estamos apegados a essas coisas, alguém diz: eu não me converto porque eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente para ser crente, eu sou muito inteligente para ir na igreja, para conhecer Jesus. Mas o dia em que essa pessoa se deparar com esse Evangelho, ele vai ver que tudo que ele sabe é muito pouco perto do que a Bíblia nos mostra. E aí não tem como não se render ao Evangelho, não há como não se render a esta palavra. Aí Jesus continua dizendo: mas também estava passando por lá um samaritano. Oh glória a Deus.
Jesus estava pregando para um povo que estava ali resistindo à mensagem, que não estava aceitando. Jesus disse: também descia um samaritano. A palavra samaritano significa vigilante. Ele também estava descendo, e a Bíblia diz que este samaritano se aproximou, versículo de número 34, o texto que nós lemos essa noite. E se aproximou-se e deitou nas feridas duas coisas, dois elementos. Qual foi o primeiro elemento, igreja? Segundo, diga bem forte: azeite e vinho. Jesus começa a dizer e pregar para eles: olha, este samaritano se aproximou do homem. Primeiro lugar, o samaritano se aproxima, ao contrário da religião e da ciência. O samaritano se aproximou. Aí você diz: por que Jesus usa o samaritano? Jesus pega exatamente uma figura de um povo em que os judeus não se davam, em que os judeus não eram amigos, eles eram inimigos do povo samaritano. Jesus pega especificamente um samaritano na parábola para dizer para eles: olha, da onde vocês acham que não vem o socorro, é de lá que vem. Da onde vocês acham que não vem a solução, é de lá que virá a solução. Da onde vocês menos imaginam que virá o socorro, é de lá que virá o socorro. Aleluia. Se nós fosse ouvir o testemunho de muitos aqui, iriam dizer: a igreja, o evangelho era a última coisa que eu queria. Procurei tantas outras coisas, e da onde eu achei que não teria, da onde eu achei que não viria a solução, é de lá que veio. Foi num culto de terça-feira, foi num culto de quarta de tarde, foi num culto de segunda noite, na oração na casa do irmão, foi numa oração de madrugada, foi no domingo à noite, foi na escola dominical, foi num culto pequeno, tinha 2, tinha 3, tinha uma irmã de coque, tinha um irmãozinho velhinho, mas ele lia a Bíblia, orava, chorava e cantava, e ali Deus falou comigo. E hoje eu estou aqui louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus está dizendo para eles: é da onde menos você espera. A ciência, tem gente que busca na ciência, mas não encontra, não acha. Outros buscam na religião. Eu conheci pessoas que buscavam na religião, e todo mês estava buscando numa, se aprofundava naquela, não dava, e na outra não dava, até o dia em que ele leu a Bíblia. O dia que ele se deparou com a Bíblia, ele leu a Bíblia com o coração aberto, este evangelho foi revelado para ele, e hoje é pastor da igreja Assembleia de Deus. Talvez aconteceu com você, ou está acontecendo com você. Você está procurando solução para os teus problemas em ciências. Tem gente que vai até para o horóscopo. Crente não, né? Crente não. Vai lá para ver a sorte. Vai lá para ver o que hoje, que dia, o que vamos fazer. A minha semana está difícil, vou ver como é que vai ser a minha semana. Eu quero ver se eu vou ter sucesso no amor, na profissão. Não, ó querido, não adianta buscar. Leia a Bíblia, vai para a Bíblia que você vai ter a resposta de tudo. Dobra o joelho e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. E você vai ver as respostas, o Espírito Santo dizendo: aqui está a resposta, aqui está a resposta para você. A ciência, a religião não consegue dar resposta para nós, sabe, irmão? Aí Jesus está pregando isso. É isso que ele está pregando. Eu só estou pregando aqui o que Jesus pregou, porque a gente só faz isso, irmão. Eu não sei como alguém às vezes inventa uma pregação. Não existe, é só pregar o que está escrito, pregar da Bíblia já, está pronto. É só pregar o que está pregado aqui. Aí Jesus pregou isso, agora eu estou repregando. Olha o que Jesus está dizendo. Descia esse homem, e este homem, bom samaritano, por isso que a parábola é a parábola do bom samaritano. Ele se aproximou, ele entrou em contato, se aproxima, pegou 2 elementos,
que os viajantes carregavam normalmente, o vinho e também o óleo. Colocou um pouquinho de vinho nas feridas. Primeiro colocou o óleo para remover as sujeiras, porque tinha sangue misturado com areia e já tinha grudado, né? Já estava grudado. E o quadro já era um quadro infeccioso. E para remover para curar tinha que remover a sujeira primeiro. Aí então ele aplica primeiro o azeite, que vai frouxar as sujeirinhas todas. Vai frouxar aquela terra, aquela areia que grudou por causa do sangue que coagulou junto com a areia e está infeccionando. Primeiro ele coloca azeite. Vai lá na perna, coloca azeite. Vai no pé, coloca azeite no pé. Esse pezinho está infeccionado, né? Está precisando de azeite, bota azeite lá. Vai lá na mão, bota azeite na mão. Essa mãozinha aí está botando a mão onde não é para botar, tá? Está infeccionada. Vamos botar um pouquinho de azeite aí, para tirar essa sujeirinha que está na mãozinha aí. Vamos botar um pouquinho de azeite na cabeça, que a cabeça está ferida também. Está cheio de sangue e areia misturado. Está infeccionando a mente. Vamos botar na mente também. Essa mentezinha aí está pensando o quê? Essa mente está pensando, é isso que está pregando. Essa mente está cheia de poluição. Essa mente está poluída com ódio, com rancor, com maldades, com artimanhas, com tantos projetos malignos, cheias de pecado, cheias de tantas coisas. Jesus está contando a história da humanidade. Aí vai lá o samaritano bota azeite. Vamos frouxar essa sujeirinha aí. Tem que frouxar para poder fazer a limpeza. Jesus está dizendo, olha, o que a religião não consegue fazer na tua mente, o evangelho faz. O que a religião, a ciência não consegue fazer no teu coração, porque quem pode alcançar o coração do homem? Quem pode chegar no coração do homem, senão o evangelho de Jesus? Ninguém pode chegar no teu coração, mas o evangelho pode. Aí Jesus diz que ele vai lá e bota azeite nas feridas, na cabeça, no corpo, nas pernas, nos lombos. Vai colocando azeite para soltar as sujeiras. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você? Enquanto o bom samaritano não chegar em você e não colocar azeite, as feridas vão infeccionar. O coração cheio de rancor, cheio de bichinhos, são as feridas. E Jesus diz que o homem foi assaltado. Já está contando a história da humanidade. Quem assaltou o homem? Satanás. Feriu. Os ferimentos são os pecados que sangrou o homem, que fez o homem sangrar e está fazendo a humanidade sangrar, e aí infecciona. É por isso que nós estamos vivendo, e Jesus já pregou isso há muitos anos, vivendo tempos em que a infecção espiritual está matando muita gente, muita humanidade. Mentes cauterizadas, coração petrificados, mãos e pés maniados, pernas e braços imobilizados, por causa da infecção que a humanidade recebeu, que a humanidade está sofrendo. Mas Jesus diz: se a religião não pode, passou de largo, não quis, a ciência não pode, o samaritano quer se aproximar e fazer esse serviço. Só que o azeite na Bíblia, ele tem significados espirituais. Por isso eu disse que são elementos que Deus usa para tratar a nossa vida espiritual. O azeite, ele simboliza muitas coisas, e ele era útil para tantas coisas. O azeite é utilizado para a cozinha, era utilizado para alimentação, mas também para iluminação. A Bíblia diz que o azeite
mantinha as lâmpadas acesas continuamente no tabernáculo. Êxodo 27, versículo 20. Êxodo capítulo 25, versículo de número 6. O candelabro também era mantido com azeite puro da oliveira. Levíticos capítulo 24, versículo de número 2. Os bolos ázimos tinha que ser assado com azeite. Êxodo capítulo 29, versículo 2. O azeite no capítulo 29 de Êxodo, versículo 21, era usado para unção. O azeite era um elemento muito usado para oferta pelos pecados. Não se podia faltar. Levíticos 5:11. Os mesopotâmios usavam para untar o corpo na proteção contra o frio. Hipócrates usava o azeite tanto na alimentação como na medicina. E nesse campo da sua utilização, essa associação era de alívio de dores e tratamento de feridas. O azeite era um ingrediente, e é um ingrediente que não podia faltar nas guerras, justamente por ser medicinal. Se usava para isso também. Por isso, na idade contemporânea, ficou comprovado que na azeitona tem o elemento básico da aspirina. Olha só, o elemento básico da aspirina, o ácido acetilsalicílico. Eita, nomezinho, que língua estranha esse, né? Era o elemento da aspirina. Então ele faz o quê? Ele é um elemento básico, ele tira, alivia a dor. Lá no azeite tem essas propriedades. E eles usavam isso no campo espiritual, pastor. O que o azeite representa e o que o azeite tem a ver conosco no mundo espiritual. Na vida espiritual, meus amados irmãos, o azeite também tem a sua importância. O azeite é comparado ao Espírito Santo. O óleo na Bíblia tem um símbolo do Espírito Santo. Assim ele é representado, o Espírito, na profecia de Zacarias. Quando a gente lê os profetas Zacarias, nas propriedades regenerativas, curativas, o Espírito Santo tem poder de regenerar. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo, quando vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque só ele tem esse poder curativo, só ele pode alcançar o coração do homem. Nesta noite o Espírito Santo está aqui, o óleo da unção espiritual está aqui. É o Espírito Santo que tem que agir na minha e na sua vida. É o Espírito Santo que precisa ser aceito para a nossa mente, para o nosso coração, para nossas pernas, nossos pés, as nossas mãos. O Espírito Santo vai começar a regenerar. Jesus está dizendo isso, Jesus já está pregando isso. Quando eu for, vai vir o Espírito Santo, vai vir ele vai descer. O Espírito Santo, representado pelo óleo, ele trabalha aonde nós não conseguimos trabalhar. Ele trabalha na mente. Quem pode alcançar a mente do homem, irmão? Ninguém pode alcançar a mente do homem, mas o Espírito Santo, ele pode alcançar a tua mente. Ele pode aliviar as tuas dores emocionais. Ele pode cuidar do teu coração. Quem sabe está magoado, infeccionado com tantas coisas, mas se o bom samaritano colocar azeite, derramar azeite no teu coração, ele vai começar a ser purificado, regenerado, vai começar a haver regeneração. E eu estou orando dizendo: Deus, nesses últimos dias, Senhor, ó Deus eterno, derrama o teu Espírito, derrama do azeite, Senhor, derrama desse Espírito, porque não dá para viver, igreja, sem o Espírito Santo, não dá para viver sem a ação do Espírito Santo. Quem vai convencer o homem, quem vai converter os homens, quem vai purificar os homens, quem vai regenerar, é através da palavra que o Espírito Santo trabalha. E eu disse: Senhor, eu digo, Senhor, eu quero, Senhor, continuar vendo a ação do teu Espírito Santo em nossas reuniões, seja no culto de domingo de noite, seja na terça-feira, seja na manhã de consagração, seja na oração lá no bairro, lá na vila, lá no culto familiar, não importa o dia, Senhor, o teu Espírito Santo precisa ter liberdade.
óleo. O óleo precisa ser aplicado. E Jesus está dizendo, o samaritano foi lá e aplicou o óleo no homem que estava ferido. Jesus está dizendo, o Espírito Santo veio para curar, restaurar. Como que estão as tuas feridas? Você está ferido? Como está a tua vida? Você está sangrando? Você está desesperado? Você está sentindo dores? Você está se sentindo desesperado? A tua vida já não tem mais, parece que não tem mais alinhamento. Você já está perdendo foco. Está chegando a um tempo terrível e você diz, para mim não tem solução. Meu problema é muito grave. Meu problema é muito difícil. O homem estava quase morto, Jesus disse, até chegar o samaritano lá. Mas quando chegou o samaritano levando azeite, começou a aliviar as dores. E a crosta de sangue misturado com terra começou a se soltar. E o samaritano foi tirando para lá, tirando para cá. É trabalho do Espírito Santo. Não é meu trabalho, é dele. É ele que vai começar a tratar. É ele que vai 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 tratar. Se você quer que o Espírito Santo te trate, diga, Senhor, me trate. Rabacandarabachandarabacandarai. Aleluia. Vai doer, vai, porque a terra já misturou com o sangue, coagulou e grudou. Mas se não tirar a sujeira, não tem como colocar vinho. Tem que frouxar primeiro. Aleluia. Tem que frouxar primeiro. Mas isso é trabalho do Espírito Santo. Só diga para ele, Senhor, me socorre. Socorre. Aí você diz, pastor, que notícia tu me traz nessa noite de domingo? Eu vim para a igreja, esperei a semana toda por esse culto. Que notícia tu me traz? Eu te trago uma primeira notícia. Tem óleo para ser derramado nesta noite. Tem óleo. Pastor, eu não estou sentindo. Você está sentindo e vai começar a sentir. Quem sabe a crosta está grande, mas vai entrar, está penetrando já. Você já está sentindo alguma coisinha, já começou a sentir uma gotinha. Já está sentindo alguma coisinha, já começou a sentir. Tem uma voz de Deus lá dentro do coração dizendo, é contigo mesmo. Eu vou arrumar, eu vou resolver, eu vou restaurar, eu vou cuidar da tua casa, da tua família, eu vou restaurar, eu vou te curar, eu vou transformar a tua família, a tua casa, eu vou transformar a tua mente, eu vou transformar o teu coração. Mas irmãos, o homem não sentiu nada até que o azeite começou a produzir efeitos. E quando ele começou a arrancar, eu parece que vejo, né, Jesus pregando e imaginando o samaritano tirando a sujeira, porque ele vai amarrar, fazer uma atadura, mas ele tem que tirar a sujeira primeiro para levar para o hospital. Aí ele começa a tirar. Aí depois que tira, eu vou resumir aqui para entrar no próximo ponto e orar com a igreja. Ele tira para cá, tira para lá. O Espírito Santo vai afastar de você tudo aquilo que está causando infecção espiritual. Racha candaraba harabachandaraba candarai. Tudo aquilo que está causando infecção espiritual, ele vai afastar de você. Se você aceitar receber o azeite nessa noite curativo, restaurador, vai afastar para lá, vai tirar. Aí a Bíblia diz que depois que tirou, o homem samaritano tinha outro elemento, chamado o que, igreja? Igreja. Estão concentrados, bem concentrados. Era o quê? Vinho. Aí ele coloca o vinho. Pastor, e o vinho?
Irmãos, o vinho é rico em carboidrato. Mas espera lá, não estou dizendo para você tomar vinho. O vinho é rico em carboidrato. Apresenta pequenas quantidades de vitaminas do complexo B e também vitamina C. Fornece boas doses de minerais como potássio, cálcio, fósforo, magnésio, cobre e iodo. Está tudo lá. Mas não é, olha aí, espera aí. No vinho nós encontramos 2 elementos. O resveratrol, que é responsável por eliminar as plaquetas que provocam coágulos e entupimento das veias artérias, e os flavonoides, que são também antioxidantes, que inibe a formação dos radicais livres, que provocam o envelhecimento das células e por consequência deixa o organismo mais vulnerável às doenças. Então o viajante, ele tinha esses elementos para saúde e também para os tempos de guerra. Ele precisava ter como remédio, como elementos curativos para, num momento de guerra, no momento desses momentos como encontrou aquele homem, ter uma solução. Então ele aplica o azeite, mas aplica o vinho também, que também vai começar a trabalhar para restaurar as feridas, até chegar no hospital. É os primeiros socorros, até chegar no hospital. Mas diz a Bíblia, e textos, vários textos, o vinho espiritualmente, ele tem significados importantes. Em Jeremias 48, versículo 33, diz o texto: tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, porque fez cessar o vinho nos lagares. Já não pisarão uvas como júbilo, o júbilo não será júbilo. Isaías 24:11, há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho, toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Eclesiastes 9:7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Eclesiastes 10:19, para rir se fazem banquetes e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Mas a alegria, o vinho na Bíblia, e aqui não é o vinho, este vinho alcoólico, mas era um vinho puro, um vinho de elementos puro, fermentado no tempo certo. E diz a Bíblia que este vinho, e na mesa do judeu, toda a mesa do judeu precisa ter, porque o vinho representa alegria, mas não essa alegria que tira a sobriedade, não essa alegria que tira a sobriedade, uma alegria que vem de conhecimentos saudáveis da palavra, que representa o vinho representando a alegria. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, olha, o que aconteceu com o homem, caindo nas mãos de Satanás, foi roubado, perdeu tudo, tiraram tudo dele. Agora o samaritano veio para restaurá-lo, veio para trazer o óleo, o Espírito Santo que vai tratar, vai cuidar, mas também trazer o vinho que vai começar a tornar novamente alegria para aquele coração. O homem que estava meio morto, já não respondia mais, ele começa a receber esses tratamentos imediatos e começa a ser recuperado das suas doenças, recuperado dos seus machucados. Jesus está dizendo, a lei, a ciência, a religião não puderam restaurar o homem, mas o Evangelho, através do óleo e do vinho, pôde restaurar. Jesus está dizendo, o Espírito Santo trabalha, trata, tira a sujeira dos ferimentos e aplica também um vinho que torna a trazer alegria. E se você fosse testemunhar, você vai dizer, olha, antes de eu conhecer Jesus, antes de eu conhecer o Evangelho, eu tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo nesta vida, mas eu não tinha alegria, porque é o que nós lemos aqui na Bíblia, o dinheiro por tudo responde, mas o vinho espiritual traz alegria. Glória a Deus. Jesus está dizendo, olha, a verdadeira alegria para o homem vem do vinho espiritual, vem da aplicação da alegria que vem dos céus, uma alegria que vem de Deus diretamente. Aqui não tem
euforismo, de alegria passageira. Aqui a alegria verdadeira é a alegria contínua, permanente. Deus em Cristo Jesus está dizendo nesta noite: eu quero colocar azeite, quero colocar vinho nas tuas feridas, porque você não sente mais alegria, você não tem mais prazer de nada, você só sente angústia, você não sente mais nem vontade de viver, você não tem mais sonhos se acabaram, você está quase morto, já não sonha mais, já não sente mais alegria em nada, nada te faz feliz, ao contrário, tudo é motivo de tristeza, tudo é motivo de angústia, você não consegue mais levantar o seu rosto e sorrir com alegria verdadeira, mas tem que fazer alguma coisa, tem que praticar alguma coisa para tentar buscar paz e alegria, mas é passageira. Vai para alguns lugares tentando buscar, faz algumas coisas tentando buscar, mas é passageira, tudo passa e volta de novo aquela escuridão, a dor dos ferimentos volta de novo, a dor das infecções do pecado volta de novo, mas Jesus está dizendo para aquele povo, pregando a solução. O Espírito Santo está disponível neste tempo para curar as feridas, restaurar, para restaurar famílias. O Espírito Santo está disponível para restaurar vidas, para curar feridas na alma e também para tornar alegria novamente ao teu coração, trazer novamente o sorriso nos teus lábios, trazer novamente o sorriso para dentro dos teus lábios.